A morte de Jezabel. A morte de Jezabel aconteceu em decorrência do juízo de Deus e foi uma das mortes mais terríveis relatada pela Bíblia Sagrada. Jezabel morreu ao cair da janela do palácio em Jezreel e foi atropelada pela carruagem de Jeú. A morte de Jezabel está registrada em 2 Reis 9, 30 e 37. Sem dúvida, um dos períodos mais tristes da história de Israel foi aquela em que Jezabel esteve ao lado de Acabe no trono do Reino do Norte. Aqui vale lembrar que naquele tempo a nação de Israel já havia sido dividida em dois reinos, o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Jezabel era uma princesa fenícia que acabou se casando com Acabe, filho de Onre, rei de Israel. A Bíblia claramente registra como Jezabel conseguiu manipular o rei Acabe e trazer para o dentro de Israel toda sorte de práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Jezabel procurou proibir a verdadeira adoração a Deus e introduziu o culto idólatra ao deus pagão Baal e Aserá. Ela matou os profetas do Senhor e sofreu oposição dos profetas e também de Elias. Mas com relação à morte de Jezabel, um episódio em particular de sua vida teve um significado muito especial. A Bíblia diz que o rei Acabe desejou obter a vinha de um homem de Jezreel chamado Nabote, que ficava ao lado do seu palácio. Mas Nabote não aceitou negociar sua vinha. A recusa de Nabote entristeceu profundamente Acabe e Jezabel se propôs a fazer algo por ele. Então a perversa esposa do rei de Israel arquitetou um plano para acusar falsamente Nabote e lhe causar a morte. Ela teve êxito em seu propósito e acabou tomando toda a vinha de Nabote. 1 Reis 21, de 1 a 16. O crime contra Nabote não haveria de ficar impune. Deus viu que Acabe e Jezabel fizeram e levantou o profeta Elias para denunciar aquele pecado. Especificamente sobre a morte de Jezabel, o profeta de Deus profetizou que ela morreria dentro dos muros de Jezreel. O texto vai dizer: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu comerão. 1 Reis 21, 23 e 24. Jezreel ficava aproximadamente 40 quilômetros de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Isso significa que o palácio de Acabe em Jezreel não era sua residência principal, mas era um segundo palácio, algo como uma casa de veraneio. Tempos depois dessa profecia, a dinastia de Acabe chegou ao fim. Acabe já havia morrido e seu filho Jorão reinava em Israel e em seu lugar. Mas Deus falou com o profeta Eliseu para que ele ordenasse que um dos discípulos dos profetas fosse até Remote de Gileade e ungisse Jeú, rei de Israel. Jeú era um capitão do exército, mas foi escolhido por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe, principalmente pelas práticas de Jezabel. Por isso o profeta lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. 2 Reis 9, 6 e 7. Jeú fez conforme o Senhor lhe ordenou. Ele matou o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, com uma flechada que saiu pelo coração. Está lá em 2 Reis 9, 21 e 26. Em Jezreel, Jeú também esteve envolvido na morte de Jezabel. Quando Jezabel soube que Jeú estava em Jezreel, ela se arrumou e ficou olhando para a janela do palácio à espera de Jeú.
Ao entrar pelo portão do palácio, Jeú ainda foi tratado de forma sarcástica por Jezabel, que tentou identificá-lo como um conspirador e sanguinário. Então Jeú ordenou que 3 eunucos jogassem Jezabel pela janela do palácio. Eles obedeceram Jeú, e quando Jezabel caiu no chão, seu sangue salpicou a parede do palácio e também nos cavalos. Em seguida, Jeú atropelou Jezabel com sua carruagem, segundo Reis 9, 32 e 33. Após isso, Jeú entrou para comer e também beber. Somente após as refeições, ele ordenou que Jezabel fosse sepultada. Mas quando seus homens foram recolher o corpo de Jezabel, só encontraram seu crânio, seus pés e suas palmas de suas mãos. Está lá em 2 Reis 9, 34 e 35. Os homens de Jeú voltaram e lhe contaram o que havia acontecido. Então, diante dos fatos da morte de Jezabel, Jeú se lembrou da profecia de Elias, que dizia: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. 2 Reis 9, 36 e 37. Jezabel morreu entre os anos de 841 e 842 antes de Cristo.